Um bom dia a todos, um bom sábado. Agradeço pelo extraordinário cenário que está montado para a Semana da Família. Eu só não me posso assentar nesta cadeira porque ela afunda muito e para a minha coluna não é o mais aconselhável. Por isso é que eu fiquei do lado dali. O Muro de Berlim começou a cair no dia 9 de novembro de 1989. E ele começou com o anúncio feito pela República Democrática da Alemanha que os cidadãos daquele país agora já podiam livremente atravessar a fronteira e ir para visitar os familiares e os amigos que estavam no outro lado do muro, na República Federal da Alemanha. Muitos dos que aqui estão não eram nascidos quando o muro começou a ser erguido no dia 13 de agosto de 1961. E durante muitos anos este muro dividiu famílias, amigos, sociedades. De um e do outro lado conviveram dois mundos completamente opostos e separados. Cerca de 136 pessoas foram mortas ao tentar saltar o muro e mais 1.347 perderam a vida ao tentar atravessar para o outro lado por outros meios. Mas acontece que 5.000 pessoas, ao longo destes anos, desde 1961 até 1989, 5.000 pessoas foram bem-sucedidas em sair da RDA para a RFA. Entre essas 5.000 pessoas estão 3 irmãos. 3 irmãos que conseguiram, em espaço de alguns anos, ajudar-se mutuamente e atravessarem para a República Federal da Alemanha. O primeiro foi o mais velho. Ele fez o seu serviço militar na República Democrática da Alemanha e foi colocado na zona de fronteira. E ali na zona de fronteira, enquanto ele fez o serviço militar, ele foi estudando muito bem o terreno. E quando ele deixou o serviço militar, ele sabia onde é que devia de atravessar. E atravessou a nado. E assim passou para a República Federal. Alguns anos mais tarde, ele ajudou o irmão, o Holger, a fugir. A fuga foi um bocadinho mais radical. O Holger foi para um prédio que estava ao lado do muro, levou um arco, umas flechas e um fio. Disparou uma seta para o outro lado do muro, onde o irmão o guardava. Através do fio, fez passar um cabo. O Holger amarrou o cabo ao muro e o Ingo, do outro lado do muro, amarrou um cabo à chaminé do prédio, e o Ingo, do outro lado do muro, com um carro, esticou o cabo. E assim ficou um slide. E o irmão passou a slide de um lado para o outro. Só faltava o irmão mais novo. E então os dois, agora o Ingo e o Holger, na República Federal da Alemanha, trabalharam para conseguir comprar 2 aviões ultraleves franceses. Com esses 2 aviões, eles voltaram à República Democrática da Alemanha numa determinada noite. O irmão estava à espera, ali perto da zona de fronteira, numa floresta. Um dos aviões aterrou, enquanto que o outro andava ali a fazer umas manobras, até que o irmão entrasse no ultraleve, amarrasse um cabo ao ultraleve e o outro avião voltasse a puxar o que estava em baixo. E assim os 3 passaram para a República Federal da Alemanha. Mas o Muro de Berlim é apenas um exemplo dos muitos muros que nós muitas vezes construímos na nossa vida e às vezes nas nossas relações. E esta manhã eu gostaria de vos falar de uma história que começa extraordinariamente bem. Nós poderíamos dizer que as histórias de amor começam todas bem, mas ela termina de uma maneira trágica. Gostaria de começar a falar-vos dessa história no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, e a ler convosco a partir do versículo 20. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, a partir do versículo 20. E diz assim: Entretanto, Mical, a outra filha de Saul, andava apaixonada por David. Contaram isso a Saul, que ficou satisfeito, pois pensou que, dando-a como esposa a David, havia de a influenciar para que ela o entregasse nas mãos dos filisteus.
Por isso Saul disse pela segunda vez a David: tu serás meu genro. Saul deu ordens aos seus servidores para falarem em particular com David, a fim de o convencerem a casar com a sua filha. E para lhe dizerem que tanto Saul como todos os seus servos tinham muita estima por ele. Os servidores de Saul assim fizeram, e Davi respondeu-lhes: ficariam tão honrados em que a filha do rei casasse com um homem tão pobre e humilde como eu? Os servidores de Saul foram contar ao rei o resultado da sua conversa com David. E como Saul tinha a intenção de fazer com que David caísse nas mãos dos filisteus, disse-lhes: digam a David que em vez do que é costume oferecer-se pela noiva, o rei apenas quer que ele lhe entregue 100 prepúcios de filisteus para assim se vingar dos seus inimigos. Os servidores de Saul comunicaram estas notícias a David, que achou boa proposta para se tornar genro do rei. E assim, antes do prazo terminar, Davi saiu com os seus homens e matou 200 filisteus. Levou os prepúcios ao rei e contou-os um a um para poder tornar-se seu genro. Desta forma, Saul entregou-lhe a sua filha Mical como esposa. Saul acabou por perceber que o Senhor estava realmente com David e que a sua filha Mical também amava David. Embora na minha tradução não seja perceptível, em algumas traduções é, e no texto hebraico é, o relato começa da mesma maneira como termina, a dizer que Mical amava David. E sabem que isto não é comum na Bíblia. Na verdade, se os irmãos investigarem bem a vossa Bíblia, apenas num outro relato, sem ser este, é dito que uma mulher ama um homem. É no livro do Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Em mais nenhum lugar da Bíblia está mencionado que uma mulher ama um homem. E mais importante é que esse amor vinha de Mical. Também não deixa de ser perturbador o contraste que nós iremos ver entre o início desta relação e o seu fim. Aquilo que começa por ser uma manifestação de amor vai terminar por ser uma afirmação de desprezo. O que é que entre estes dois polos aconteceu para que o amor se tornasse desprezo? Para que uma relação tão auspiciosa tenha terminado em ruptura. Ora, o significado começa por estar justamente neste texto, na palavra amor. Se os irmãos leram bem o texto, tal como eu, os irmãos vão ver que a palavra amor está aqui em diferentes personagens. Está em Mical, mas está também mencionado que os servos de Saul amavam David. Isto porquê? Porque no Antigo Testamento a palavra amor significava muitas vezes a lealdade ou a fidelidade para com uma aliança ou para com um contrato diplomático. E assim o amor pode ter diferentes conotações. E não há dúvidas. Foi isto que acontecia. Saul percebeu que a sua filha amava o seu rival. E isto era uma contrariedade. Mas rapidamente Saul, que nesta altura dos acontecimentos já tinha uma mente distorcida, percebeu que afinal até era uma boa ideia a filha amar o seu rival. Porque era uma maneira de o poder ou calar para sempre, o caso do dote, já que ele quer sempre prepúcios de filisteus, pode ser que ao matar os filisteus, estes o matem a ele, acaba-se o problema, ou então, ao tornar-se genro do rei, anula-se o problema. Porque sendo genro do rei, vai ter que se conformar agora a estar em família. E portanto Saul maquinou qualquer coisa que pudesse ser útil, já que Mical amava David. O problema deste amor é que ele vai ser realmente, como nós iremos ver, um joguete na influência de jogos de poder entre David e Saul. Uma outra palavra que aqui aparece é a palavra pareceu bem. É a palavra yatzar. Yatzar é uma palavra interessante. Ela significa ser justo, ser bom. E, sobretudo, ela é utilizada aqui para manifestar aquilo que a Saul pareceu bem. Pareceu bem a Saul procurar eliminar David. Pareceu-lhe bem. Tal como pareceu bem a David a proposta de ser genro do rei
pagando um valor mais curto pelo dote. Pareceu bem a ambos. É curioso que esta palavra Yatzar é uma palavra que aparece várias vezes no livro de Juízes para dizer, naquele tempo, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Por isso os irmãos estão a ver que está montado um cenário para que o amor de Mical seja verdadeiramente posto à prova. Que Mical amava a David, a Bíblia não deixa dúvidas nenhuma. Porque daí a algum tempo o Saul decidiu que, já que eles tinham casado, era melhor matar o genro. Mical descobre aquela trama e ajuda David a fugir pela janela. Além de ajudar David a fugir pela janela, vai camuflar a fuga do marido para lhe fazer ganhar tempo. E quando eles descobrem, já não há nada a fazer. David já está bastante longe. Portanto, Mical é alguém que numa situação de crise realmente provou o seu amor para com David. O relato bíblico mostra-nos que ela é uma mulher enérgica, inteligente, profundamente apegada ao homem que ama, uma mulher fiel, corajosa e que arrisca a vida. No entanto, quando os irmãos continuam a ler o relato bíblico, percebem algo que não bate certo. Em todo este episódio, logo do início, é dito que Mical ama David, que Mical se esforça por David. Já agora, será que isto é correspondido? De maneira nenhuma. O relato dá-nos um silêncio absoluto de David para com Mical. Não há qualquer gesto de apreço, não há qualquer intervenção, não há qualquer palavra de David. Mesmo quando ele andou fugido do rei Saul, os irmãos notarão no vosso relato bíblico, quando o lerem, que David encontrou-se algumas vezes com Jonatas, filho de Saul, mas nunca pediu para se encontrar com Mical. E o tempo foi passando. E o que é interessante é que se os irmãos forem agora ao capítulo 25 deste primeiro livro de Samuel, capítulo 25, vamos ler os versículos 42 a 44. Capítulo 25 de 1 de Samuel, versículos 42 a 44. E diz-nos assim: Então Abigail preparou-se imediatamente e, acompanhada por 5 criadas, montou num burro e pôs-se a caminho através dos enviados de David e casou-se com ele. David já se tinha casado anteriormente com Ainoam de Jezreel e ambas foram suas mulheres. Entretanto, Saul tinha dado a sua filha Mical, que fora mulher de David, a Palti, filho de Laís, natural de Galim. As coisas começam-se a complicar. Vocês imaginem que Mical está na corte. Naquele tempo não havia Facebook, nem Instagram, não havia WhatsApp. E, portanto, as notícias chegavam com muito atraso em relação ao que tinham acontecido. Mas ela começa a ouvir dizer que David formou um grupo de mercenários, que era pago pelos serviços que prestava e, ainda por cima, tinha casado com 2 senhoras, Ainoam e Abigail. Como é que vocês acham que Mical terá recebido a notícia? Como é que estaria convosco, minhas senhoras, se vocês tivessem recebido esta notícia? Como é que vocês acham que Saul manobrou para que esta notícia, quando chegasse a Mical, tivesse o efeito de um murro no estômago? Porque ele também manobrou. E, portanto, Mical de repente percebe que o seu amor para com David, afinal de contas, traduziu-se numa deslealdade. Porque David não casou ao acaso com Abigail nem com Ainoam. Ainoam e Abigail pertenciam ao clã de Caleb, o clã que detinha a cidade de Hebron, onde estavam os ossos de Abraão e de Sara. Foi uma jogada estratégica e uma jogada política. Às vezes nós não pensamos nisto, não é? Nós às vezes vemos os personagens bíblicos como que isentos.
determinadas atitudes. Mas se lermos bem a Bíblia, é exatamente aquilo que aqui está. E por sua vez, Saul quis ferir David e entregou Mical a um outro personagem. O que é interessante é que desta vez não diz que Mical amava Palti. Mas estranho que pareça, quando vocês leem a vossa Bíblia neste relato, quando nós lemos a Bíblia neste relato, percebemos uma coisa. Aquilo que faltou a David por Mical, Palti vai ter para com ela. Palti verdadeiramente amou Mical. Porque a terceira vez que Mical e David vão aparecer no relato bíblico é noutra história. Saul morreu. Há um filho que sobreviveu, que se chama Isboset, mas Isboset é um líder fraco. E há um general deste líder fraco que se chama Abner. E Abner percebe uma coisa: isto vai correr mal. Vai haver uma guerra civil entre as 10 tribos que seguem Isboset e as 2 tribos que seguem David. Uma guerra de desgaste, uma guerra que não leva a lado nenhum. E Abner, que é um general inteligente, vai ter com David. Vai fazer uma negociação política com David. E David diz: sim, senhor, eu estou pronto a assumir os 2 reinos. Se Mical me for dada como mulher outra vez, se ela voltar para mim. Parece que, afinal de contas, David sempre amava Mical. Ele quer outra vez a mulher de volta. Talvez não seja bom nós raciocinarmos tão depressa. Porque é preciso perceber como é que o Antigo Testamento funciona. E o Antigo Testamento funciona desta maneira simples. Aquele que tem a mulher do rei merece reinar. Ora, Saul tinha morrido. Restava-lhe a filha, Mical. Se Mical fosse mulher de David, então David poderia dizer perante as tribos que tinham ficado fiéis a Saul: eu tenho o direito a reinar sobre vós, porque eu tenho a filha do rei. Ela é a minha mulher. Foi exatamente a mesma coisa que fez Absalão. Quando Absalão se revoltou contra David, quando chegou a Jerusalém e viu as concubinas do rei, violou-as. Porque aquele que possui as mulheres do rei tem o direito de reinar. Quando o irmão mais velho de Salomão foi-lhe pedir a mão através de Batseba da concubina de David, Salomão matou-o. Porque aquele que possui a mulher do rei tem o direito de reinar. Aquele que possuísse a mulher, a filha de Saul, tinha o direito de reinar. Por isso os irmãos estão a ver que quando Mical volta, e quando lemos o relato do regresso de Mical, Palti, o homem que tinha ficado a ser o segundo marido dela, diz-nos o relato bíblico que vem atrás dela, chorando e agarrando-se a ela, numa demonstração que David nunca teve. Nunca teve. A última vez que nós vemos os 2 juntos, e a primeira vez que os vemos a falar, o que é muito incómodo no relato bíblico, mas eu acho que é propositado, é no 2º livro de Samuel. No 2º livro de Samuel, no capítulo 6, 2º livro de Samuel, no capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 26 e até ao 23. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 16 e até ao 23. E diz-nos assim: quando a arca estava a chegar à cidade de David, Mical, a filha de Saul, olhou pela janela. Viu o rei David a saltar e a dançar diante da arca do Senhor e sentiu um grande desprezo por ele. Levaram a arca e puseram-na no seu lugar, dentro de uma tenda que David tinha mandado erguer para esse fim. Depois David ofereceu ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Após ter terminado a oferta dos holocaustos e sacrifícios, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso.
Em seguida, mandou distribuir a toda a gente que ali estava, tanto homens como mulheres, um pão, um bolo e de tâmaras e outro de uvas. Finalmente as pessoas regressaram às suas casas. Também Davi regressou a casa para saudar a sua família. Mical, a filha de Saul, veio ao seu encontro para o receber e disse-lhe: que triste figura fez hoje o rei de Israel, mostrando-se meio nu diante das escravas dos seus criados, como se fosse um desavergonhado qualquer. Mas David respondeu-lhe: é verdade que eu dancei, mas foi para louvar o Senhor que me escolheu em vez do teu pai e de toda a tua família, para ser o chefe do seu povo de Israel. E ainda me humilharei mais e rebaixarei como tu dizes, mas serei honrado por essas mesmas escravas de que tu falas. E Mical não teve filhos em toda a sua vida. Acabámos de ler o relato que mais contribuiu durante séculos para o estigma de Mical. David está no ponto alto da sua vida, no ponto alto do seu reinado. Conseguiu reunificar o reino, conseguiu arranjar uma capital, Jerusalém, e conseguiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Estava alegre e demonstrava essa alegria efusivamente. E quando ele volta para junto da sua família, nós lemos palavras no texto bíblico que são verdadeiramente rudes, que são aquelas que estão no versículo 20. Que triste figura fez hoje o rei de Israel, mostrando-se meio nu diante das escravas dos seus criados, como se fosse um desavergonhado qualquer. O que é que levou Mical a agir desta maneira? Os irmãos, já certamente, como eu, se calhar vos aconteceu por acaso estarem no meio de uma discussão conjugal. Já vos aconteceu? Vocês percebem que é uma situação muito incómoda. Quando de repente nós estamos ao pé de um casal e os dois começam a discutir. Nós não sabemos onde é que nos havemos de meter. E ainda por cima, se um deles lembra fazer apelo à nossa presença para ficar supostamente como aliado, a coisa ainda se torna mais desagradável. Ora, o que é que levou Mical a dizer estas palavras? O que é que fez com que ela de repente explodisse? No início deste relato, se os irmãos prestaram atenção, Mical está à janela. E a janela é uma fronteira entre dois espaços. Entre o espaço obscuro e o luminoso. Entre o exterior e o interior. Entre o espaço da inclusão e o espaço da exclusão. E não é apenas um espaço limite, é também um espaço de conflito. A situação de Mical naquela janela era muito diferente uns anos antes, quando pela janela ela fez sair o marido David. À janela, alguns anos antes, ela deu-lhe uma hipótese de vida. Agora à janela, uns anos depois, ela sentia-se uma mulher relegada para segundo plano, entre as muitas mulheres do harém daquele homem. Da janela, Mical vê que David é capaz de expressar alegria para com Deus. David é capaz de dizer ao povo que ama a Deus, mas é incapaz de demonstrar amor para com ela. E o rei, que daquela janela para o outro lado dava largas à sua alegria, era também a causa da sua tristeza interior. Era o mesmo homem que tinha morto o seu amor para com ele. São capazes, meus queridos irmãos e irmãs, de se colocar na pele de Mical. O diálogo que se reflete no texto bíblico mostra toda a ira e toda a raiva acumulada durante anos. Daí que as palavras não sejam bonitas. Mas a verdade dos factos é que quando o texto bíblico diz que Mical não teve filhos, não está a condenar Mical. Está a dizer que foi uma tragédia para ambos. Para David e para ela. Porque se pelo menos tivesse havido um filho, o reino não se teria desmoronado tão depressa. Teria havido algo que foi fruto e que permaneceu para com aquelas tribos que, entre aspas, sempre ficaram leais, de alguma maneira, a Saul. Sem filhos. Bastou uma geração para que o reino se desmoronasse. O que é que nós podemos aprender com este relato? Que conclusões é que podemos tirar daqui?
O apóstolo Paulo dizia que os escritos do passado são para a nossa advertência. Por isso é legítimo tirarmos algumas conclusões deste relato. Agora, para os casais, depois de termos visto esta história, que lugar damos nós verdadeiramente ao amor na nossa vida? Como é que nós alimentamos o amor conjugal? Como é que nós o demonstramos? Que palavras e que atitudes é que nós escolhemos para fazer afirmar e para fazer viver esse amor? O amor reveste mil e uma formas linguísticas e gestuais, mas não pode ficar sem se exprimir. Como é que nós conseguimos ultrapassar as circunstâncias fáceis e difíceis pelas quais passamos, de forma a que o amor conjugal seja desenvolvido e fortalecido? Já se perguntaram, meus queridos casais, quais são os elementos de vida do vosso casamento? E também quais são os elementos de morte? O que é que traduzem os vossos diálogos e os vossos silêncios? A ausência de amor ou a sua presença? Muitos casais pensam que o importante é assegurar a estabilidade financeira, a estabilidade social. É importante ter filhos. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o mais importante é amar o outro. A história de Mical e David é uma história que termina sem continuidade. Às vezes, o amor, por muito forte que seja, sucumbe diante da frieza, da insensibilidade, da falta de demonstração. E torna-se ainda mais difícil quando, na igreja, o outro cônjuge é capaz de fazer demonstrações de afeto, de alegria ou de amor. Há alguma coisa que nós podemos aprender deste relato. Felizmente, Deus está disposto a perdoar as nossas falhas, as nossas insensibilidades e a ajudar-nos a compreender que relatos como este não são necessariamente replicáveis na vida de cada casal cristão. O que este relato nos encoraja e nos motiva é que, se nós tivermos sabedoria, podemos aprender com os erros e podemos melhorar o nosso relacionamento de forma a que a nossa história tenha um final feliz, de forma a que o amor continue a ser a aposta válida de Deus para a felicidade de cada ser humano. Amém. Para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para com aqueles que estão à nossa volta. E ajuda-nos a demonstrá-lo para que justamente os laços familiares se tornem cada vez mais fortes, possam resistir às crises e ao desgaste da passagem do tempo e nos ajudem a consolidar realmente aquilo que tu desejas para cada família. Que o teu amor seja permanente e que ele possa daí irradiar para toda a sociedade. É o que agradecemos, confiados nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.